Olá, minha querida Pelotas, eu aqui apresentando a Cara do Astro, esse programa de festa, de luzes, de energia, de muita emoção, entretenimento, tudo que posso trazer de lindo para vocês, maravilhoso, porque vocês me devolvem de uma forma tão linda, tão querida e me energiza para estar aqui todas as semanas fazendo este programa, esse bate-papo de uma forma maravilhosa. Mas, como eu digo para vocês, eu sempre trago pessoas maravilhosas, pessoas que tem o que nos dizer, nos mostrar suas experiências, com essas falas bonitas, além de ser bonita, falas importantes, é o que mais a gente quer. Então, quero apresentar para vocês a doutora Ângela Moser Dalagnon, do cartório Pelotas, terceiro tabelionato de notas. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Astrogilda. É um prazer estar aqui, receber esse convite e estar conversando um pouquinho com a sociedade de Pelotas sobre minha vida, sobre minhas atribuições, né? Estou muito honrada. Ah, que bom, maravilha. Honrados estamos nós de recebê-la, porque a gente sabe que vai nos trazer tanta coisa importante, tantas coisas que nós precisamos saber. Mas você é natural de onde? Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Ai, que lindo lá, né? É uma cidade muito linda. E filhos, né? Casado. Conta um pouquinho da sua história, assim, para a gente poder entender. Nós aqui de Pelotas, nossa comunidade na região, poder entender, lhe conhecer melhor. Então, eu vim para Pelotas em junho de 2023 para o concurso público. Eu sou a tabeliã atual do terceiro tabelionato de notas. Sou casada, muito bem casada. Coisa boa. Tenho 3 filhos, assim, de 24, 26 anos e uma pequenininha de 7 anos, que é o meu presentinho, que é quem Ah, veio comigo e me faz companhia hoje, né? Os 2 maiores já têm suas vidas, já são formados, já atuam também na área jurídica, que a gente brinca que todo mundo lá em casa bebe da água do direito, então todo mundo tá na maravilha. área. E daí aqui em Pelotas estamos eu e a minha filhinha de 7 anos. Meu esposo é tabelião em Londrina. A gente até brinca que eu acho que a Helena é a única criança que tem pai e mãe tabeliães. Então, eu sou tabeliã em Pelotas, ele é tabelião em Londrina. E a gente fica nessa ponte aérea, né? Mas eu fiquei muito feliz quando assumi aqui em Pelotas. Eu não tinha conhecido a cidade antes de fazer a escolha no Tribunal de Justiça. Tinha mapeado alguns lugares, mas não tinha descido, né? Não tinha vindo ao sul do estado. Acabei escolhendo assim no afã e foi uma grata surpresa. Fui muito bem acolhida, muito bem acolhida. A gente brinca assim, tá entre Londrina e Pelotas, 1000 vezes Pelotas. Que Sim, com certeza. maravilha. É realmente, Pelotas é uma cidade que recebe muito bem, que tem esse carinho com as pessoas que chegam de outras cidades. As pessoas são muito carinhosas, muito Verdade. solícitas, assim, sabe? Eu fiz amizades que, sim, parece que eu conheço há anos, assim, de coração mesmo. A Helena foi muito bem acolhida na escola. Meus funcionários são maravilhosos. Então, assim, tirando a distância, né, da minha família em Santa Catarina, que a minha vontade é de puxar um pouquinho no Ai, mapa, coisa boa, né? né? Mas eu não tenho nada a reclamar da cidade, não. Maravilha. Então, uma família, quando se reúne, a linguagem é muito sobre o direito. Oh, Muito, é, muito. Todo mundo é jurista. Todo mundo é jurista em casa. que bom. Você acredita em Deus? Sim, sim, sou religiosa, sou católica, né? Acredito, inclusive, que a Helena foi um presente que eu recebi de Santa Paulina. Ela veio num momento assim, eu tinha que tirar o útero na ocasião, porque eu estava com um tumor, e eu tinha iniciado esse novo relacionamento, e meu esposo não tinha filhos. Então, o médico, assim, naquela. Mas eu estava mudando de cidade, mudando de cartório, e eu não podia, naquele momento, ficar de licença, né? Como uma cirurgia daquele porte exigiria. Imagina. E o médico, até naquele momento, ele foi meio grosseiro. Ele disse assim: sim, por quê? Tu quer mais filhos? Porque assim, é impossível você ter filhos, em virtude do tamanho do mioma, que ele dizia que era o tamanho de uma bola de tênis. E eu não queria filhos mais, eu já tinha 2 grandes, Sim, né? Eu lógico. só disse: eu só não posso ficar de repouso nesse momento. E essa história do é impossível, né? Você esquece.
E veio a Helena, saudável, chutou a bolinha pro lado, Deus é né? Nasceu maravilhoso. super linda. E daí, depois do nascimento da Helena, então, tirei o útero, tirei o tumor. Mas, assim, foi um presente, sabe? A gente, Que naquela ocasião, lindo. foi em Santa Paulina, conversamos, fomos abençoados. E eu acredito, assim, que foi... Porque mais ou menos foi a época da concepção. Então, eu digo, não, Helena é presente de Santa Paulina para mim. Ai, amém. Que coisa, que presente, né? Sim, sim, um Maravilhoso. lindo presente. Agora, como tabeliano, quais as competências de um tabelião? Deve ter muitas, né? Essa é uma pergunta que é muito interessante, Astrogildo, porque Sim, quando a gente fala em cartório, todo mundo acha que cartório é uma coisa só, né? Todo mundo confunde cartório. Cartório, na verdade, é a nomenclatura popular. Nós temos diversos tipos de cartório, né? Que a gente chama que são, na verdade, serventias extrajudiciais. Por que serventias? Porque a nossa função é de servir, servir ao público. Nós prestamos um serviço público. Por isso que é serventia, né? E extrajudicial, porque nós somos parceiros do Poder Judiciário, somos fiscalizados pelo Poder Judiciário, mas não somos subordinados a eles, nós somos uma parceria, né? Então, nós somos extrajudiciais, então, nós somos serventias extrajudiciais. E tem vários tipos de especialidades de cartório. Nós temos os cartórios de registro civil de pessoas naturais. O que faz o cartório de registro civil de pessoas naturais? É aquele que você registra a vida das pessoas, o nascimento, uma emancipação, um casamento, um divórcio, o óbito. Todos os atos da vida civil de uma pessoa são registrados no cartório de registro civil, né? Que aqui em Pelotas a gente tem o primeiro, o segundo, e nós temos os distritos que também têm atribuições, como Fragata, o Dunas, o Cerrito. Nós temos o cartório do registro civil de pessoas jurídicas, que muita gente nem conhece. Então, verdade, assim, é realmente. também que cuida da vida daí das pessoas jurídicas que não são empresariais. Então, assim, lá que elas não têm fundo lucrativo, sem fins econômicos, digamos assim, que são as associações, as fundações, as organizações religiosas, as igrejas. Então, esse cartório de registro civil de pessoas jurídicas é lá que você vai registrar sua igreja, vai registrar sua associação, todas as atas de eleição. Então, assim, ela vai cuidar da vida dessas pessoas jurídicas. E você daí tem o terceiro cartório de registro, que é o de registro de imóveis, onde, assim como os outros, um cuida das pessoas físicas, o outro cuida das pessoas jurídicas, ele vai cuidar dos Dos imóveis. Então, imóveis. você tem a matrícula de todos os imóveis. O que faz? Aí a gente vem para os tabelionatos, né? Que nós temos o tabelionato de notas e o tabelionato de É uma protestos. confusão, cartório e tabelionato. Uhum, É muito confuso. isso. O tabelionato de notas, que é o que eu atuo, a gente tem a função de materializar a vontade das partes. Deixa eu traduzir isso assim. Deu? Então, é no tabelionato de notas que você vai fazer a escritura pública, que você vai fazer um testamento, que você vai fazer uma procuração. Então, o que a gente faz? A gente vai captar o seu desejo. O que você quer fazer? Ah, eu quero vender um imóvel. Eu quero fazer o meu testamento. Eu quero declarar que eu convivo em união estável com uma pessoa. Quem vai tomar essa declaração para que ela tenha uma força legal é no tabelionato de notas. Então, a gente dá a legitimidade de que, não, de fato, o Astrogildo foi lá e ele me disse, na frente de duas testemunhas, que ele gostaria de que aquele fosse o seu testamento, de deixar o bem para o fulano de tal, de nomear um tutor, de... Então, assim, a gente capta a vontade, que ele quer vender o imóvel dele para o João, ou que ele quer doar o carro dele para Maria. Então, a gente faz essa captação dessa vontade.
a adequação dela conforme a lei, porque muitas pessoas não sabem quais são os requisitos. Então, assim, a gente verifica, o astrogildo, de fato, é o proprietário desse imóvel? Se ele for, ele pode vender. Se ele não for, ele não pode. Então, todo esse cuidado com a documentação, seja com a documentação das pessoas, com a documentação dos bens, com a redação clara, observando a lei, é atribuição do tabelionato. Mas a escritura por si, digamos assim, falando de imóveis, Sim. ela não transfere a propriedade. Então, por mais que você vai lá e faz uma escritura de compra e venda, você tem... A escritura é como se ela fosse o meio, ela fosse o caminho. Aí, com a escritura, você vai lá no registro de imóveis e transfere a propriedade para o seu nome. Então, a gente, na parte de bens, de imóveis, coisa assim, a gente anda... né, como um parceiro do registro de imóveis, digamos. E nós temos também, por último, o tabelionato de protesto. No tabelionato de protesto é onde você exige o pagamento de dívidas, né? Então, não pagou um cheque, não pagou uma nota promissória, você pode pedir que aquela pessoa seja intimada a te pagar em 3 dias, sob pena de ser protestado. E daí o protesto encaminha os dados para SPC e Serasa e a pessoa acaba negativada se não for pago. Então, faltou alguém? Faltou. Faltou. Olha só, olha Gente, quantos cartórios olha, diferentes. agora que eu tô começando, né? Olha quantos Eu cartórios. entender. Olha quantos cartórios diferentes eu já falei para ti. Mas tem ainda o cartório de registro de títulos e documentos. Esse mesmo a maioria das pessoas não conhece, mas é muito importante. Eu conhecia. Porque nesse cartório você vai registrar documentos para que eles tenham força jurídica. Então, assim, digamos, um documento estrangeiro, tá? Tem um estrangeiro que quer adquirir um imóvel no Brasil. Para que esse documento do estrangeiro tenha validade no Brasil, ele tem que ser traduzido para o português e tem que ser registrado no cartório de títulos e documentos, né? Então, essa é uma das atribuições, gente, mas tem muitas outras. São muitas outras, né? Sim. Aqui eu coloquei aqui, uma pessoa pode doar o imóvel e continuar morando nele? Pode. Porque, na verdade, você pode fazer uma doação com reserva de usufruto. Ou seja, a propriedade de um bem, digamos, de um imóvel, Sim. você tem diversas nuances. Então, assim, você pode separar a nua propriedade do usufruto. Então, você é o doador, por exemplo, e você Sim. quer doar para sua filhada um imóvel, mas quer continuar morando nele. Você pode doar para ela a nua propriedade, né? Que é o direito, na verdade, de dispor do bem, e você continua usando aquele bem, né? Morando, você pode fazer isso com prazo, por 5, 10, 15 anos, ou pode ser vitalício, até eu morrer. Então, assim, somente depois de eventual óbito que ela vai ter a propriedade plena novamente, né? Mas, por enquanto, você pode tranquilamente fazer essa doação com reserva de usufruto, né? Nós temos muitas hipóteses de brincar com o direito. A lei é muito, muito interessante. Que lindo que saber disso, né? Porque as pessoas assim, eu vou doar a casa para o meu neto. Mas será que eu vou doar agora tudo, já passar para ele? Então, existe essa possibilidade que é muito interessante e que a pessoa continua dono do imóvel. Na verdade, ela pode continuar usando e gozando do imóvel, né? Mas ela não pode mais dispor. Então, assim, quando ela transferiu a nua propriedade para o neto, então, assim, ela deu para ele aquela parte de poder vender. Porque o usufruto você não pode vender. Entende? Então, você tem o direito de continuar ali na casa ou de alugar a casa para obter uma renda. Então, você pode continuar usando e gozando do imóvel, né? Mas você não pode dispor mais do imóvel, porque daí o imóvel não é mais seu. Gente, tem que tomar cuidado, porque a gente chega, quem não entende, chega na hora ali, né? E depois não tem mais o que fazer. Isso, mas essa é a nossa função, Que de lindo. explicar, de mostrar, de esclarecer Maravilha. as consequências, sabe? Como eu disse, são diversos atos. Por exemplo, no testamento. Muita gente tem medo do testamento porque acha que vai estar falando da morte, né? Realmente. Mas, assim, vou te dizer que é muito mais... você está preservando a sua família quando você se organiza e partilha os seus bens em vida. Já vi muitos casos de muitas famílias se destruírem
por um inventário, Eu brigando por também. bens. Eu também. Então, assim, quando o pai diz, eu quero que esse imóvel fique para o João, eu quero que esse imóvel fique para Maria, eu quero que o meu carro e as contas do banco fiquem para o José, por mais que não aceitem, né? Você tá Eles pronto, né? obedecem. Não, eles obedecem, sabe? Foi meu pai, era desejo do meu pai. Mas senão as famílias se destroem. Eu conheço muitas famílias que se destruíram. Por que que acontece? Ah, eu vou passar, eu vou fazer o testamento, vou fazer, mas não faz. A pessoa acha que, né, não sabe o dia. Aí vem a óbito e as famílias, ou como eu vejo muitas casas ficarem em ruínas porque ninguém mais consegue se unir para fazer. Tem muitas dívidas também, fica, né? E Uhum. as coisas, mas então o melhor, o bom mesmo é fazer lá Sim, você o pode partilhar inventário. entre seus filhos. Você pode, digamos assim, eu não tenho filhos. Porque a gente tem. A lei determina que 50% do patrimônio de uma pessoa, a gente chama isso de legítima. Então, assim, você só pode. 50% do seu patrimônio é destinado aos seus descendentes, que são seus filhos, são seus netos, seus ascendentes, que são seus pais, são seus avós, ou seu cônjuge e companheiro. Então, 50% tem que ficar ali, guardadinho para eles, tá? Mas os outros 50% você pode destinar a quem você desejar. Pode ser para uma instituição de caridade, pode ser para a pessoa que está cuidando de você. Você pode destinar como você desejar. E se você não tiver nenhum desses legitimados, se você não tiver filhos, netos, pais, avós ou cônjuge, companheiro, você destina a totalidade, né? Independente de ter irmão, sobrinho, não, são aquelas pessoas ali que têm a legítima. O restante, a pessoa pode disciplinar como ela bem desejar com relação aos bens. Bens, tem gente que deixa. Porque você pode disciplinar muita coisa no testamento. Você pode dizer, eu quero que é, cuide do meu cachorro, eu posso que use o dinheiro para construir uma igreja, né? Você pode Determinar nomear, tudo ali. é a sua vontade, é a sua última Interessante, que vontade que você interessante. quer que seja respeitada. Verdade. Gente, olha, preste bem atenção, porque quantas famílias vivem brigando, nunca mais se falam por este motivo, né, de bens. Quantas casas ficam aí, a gente vê pela cidade caminhando, estão em ruínas, estão se desmanchando as portas, estão caindo todo, porque não houve, né, um legítimo. Um cuidado, talvez. É porque, como eu disse, tem gente que tem receio de falar. Parece, eu já ouvi assim, Inventário, senhorizando assim, que parece que puxa. Não, não puxa, Não não. puxa, não. É Não. organização, nada puxa. Então, Sim, eu acho sim, que é na verdade. E organização. você pode mudar quantas vezes você quiser, Ah, pode? tá? Então, assim, hoje eu fiz meu testamento e eu fiz dessa forma. Daqui a 2 anos mudou, né? Aquele sobrinho que eu tinha deixado aquela casa, depois que eu deixei a casa para ele, nunca mais apareceu, Ah, né? Então, eu não quero mais e deixar para ele. acontece. Eu não quero mais deixar para ele. Eu quero mudar agora, então, para minha vizinha que está cuidando de mim. Posso? Pode. Você pode mudar o seu testamento quantas vezes você quiser. Porque é uma vontade sua, Que né? Então, é um interessante. ato de A gente liberalidade pensa que não, que seu. ele é fixo, né? Ele pode fazer. Você pode mudar quanto. E Ah, como pode revogar e dizer que eu não quero mais testar. gente, como é importante a gente ficar dentro. É muito complexo, né? Tem muitas coisas que a gente pode Muitas ajudar, coisas, tá? Os né? cartórios podem ajudar. Não é minha atribuição hoje, mas já foi, Sim. né? Enquanto em Santa Catarina, eu era oficial de registro civil de pessoas naturais. Então, assim, hoje, no cartório de registro civil de pessoas naturais, você pode alterar o seu nome. Eu não quero mais ser o Astrogildo. Sabia que você pode chegar no cartório e dizer assim, eu quero mudar o meu nome para Ivan? E você não Não precisa nem dizer por sabia. quê. Não Você sabia. pode ir lá, qualquer pessoa acima de 18 anos pode dizer que quero mudar o meu prenome, que é o meu primeiro nome, sem apresentar qualquer justificativa. Vai apresentar uma série de Olha que documentos, mas interessante. você pode alterar. Você pode mudar o nome e o sexo em virtude, né, do Do transgênero. transgênero, é. Também é possível. Você pode fazer o reconhecimento socioafetivo, seja do padrasto que criou a criança, né? A madrasta que criou e que de fato é a mãe de coração, é o pai de coração daquela criança. Ela pode comparecer no cartório e fazer o registro dessa criança para que passe a constar no registro de nascimento. Aquela criança, às vezes, mas ela já tem um pai no registro. Tudo bem, vai ter 2.
Não tem problema. Ficam os dois nomes ali. Ficam os dois nomes ali. Isso de uma pessoa me perguntou, nós estamos conversando sobre isso, sobre o reconhecimento afetivo. Socioafetivo, isso mesmo. Socioafetivo. Se poderia ser um tio, se pode ser um padrinho, pode ser um... O Quem vínculo, pode? já tenho decisões que falam, né, em avós socioafetivos. Mas, em regra, a autorização hoje que a gente tem para fazer direto no cartório, de forma administrativa, ou seja, sem passar pelo judiciário, tá? É com relação à paternidade e maternidade socioafetiva. E acima de 12 anos. Então, assim, se a criança tiver menos, né, de 12 anos, aí tem que ser para o judicial. Por quê? Porque quando saiu a lei, um dos medos que surgiu foi com relação à adoção brasileira. Então, você pegar um recém-nascido e você ir lá e registrar como seu e tentar burlar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo aniversário essa semana. Mas, então, daí houve uma movimentação dos tribunais, através das coordenadorias da infância e juventude, e houve alteração legislativa e não. Então, no cartório, a partir de 12 anos, né? Porque daí você ouve a criança. É muito legal, assim, você faz uma entrevista, você ouve a criança para ver se ela realmente ela reconhece aquela pessoa como um pai, se ela reconhece aquela pessoa como a mãe, né? E você ouve esse pai ou essa mãe que tem esse desejo, você ouve familiares, você ouve vizinhos, você busca documentos, fotos, então, assim, realmente... É muito sério, né? Muito sério. Não é assim, vou ali, já vou... Não, mas, assim, é muito legal, depois que você vê, eu participei de um processo onde um menino tinha... o pai tinha falecido. E daí ele foi criado por uma outra pessoa, né? Um companheiro da mãe. Sim. Mas ele tinha aquela outra pessoa também como pai dele. Só que ele não queria que saísse do registro o nome do pai biológico. Só que a outra pessoa também era o pai que viu ele crescer, que levou ele para a escola, que fez ele dormir, que foi na faculdade, ele já era maior de idade. Então, era bonito você ver, ele também é meu pai. E você concluir esse processo, né? E dar certidão para ele com o nome dos dois pais, dos avós, é muito interessante. Isso hoje... você consegue fazer direto no cartório de registro civil. Quanta evolução! Eu coloquei aqui, um casal com filhos na separação legal tem que deixar algo para os filhos ou não é obrigatório deixar para os filhos se tratando de bens? Foi quase que colocou ali, né? Já conversamos. Mas, às vezes, as pessoas têm essa confusão. Se o pai é obrigado, né? Não, assim, ó, o divórcio, você partilha os bens do casal. Tá? Conforme o regime de bens, né, que você escolheu no momento do casamento, quando você vai casar com uma pessoa, você tem que escolher qual é o regime de bens que vocês querem que regulamente a relação de vocês. Sim. Tá? Então, nós temos o regime geral, que a gente diz, que é o regime da comunhão, desculpa, que é o regime da comunhão parcial de bens. O que é o regime da comunhão parcial de bens? É aquele que, a partir da data do casamento, tudo que os dois adquirirem é 50% de cada um, certo? Mas nós temos o regime da comunhão universal de bens, onde tudo que cada um tem vem para o monte, bens tudo e dívida. Então, você junta tudo num bolinho, né? E é tudo junto dos dois, né? E temos a separação total de bens, onde nada se comunica, o que cada um adquire é seu. E nós temos a separação obrigatória de bens, que acontece quando a pessoa casa depois dos 70 anos ou abaixo, né, dos 18 anos, quando precisa de suprimento judicial. Então, esses são os regimes de bens, tá? Se não for comunhão parcial de bens, você ainda tem que fazer um pacto antinupcial para dizer, não, eu quero comunhão universal de bens, eu quero separação de bens. Você ainda pode até fazer um regime híbrido, se você desejar misturar um pouco essas hipóteses. Então, quando você se divorcia, o juiz ou no cartório, porque se há consenso entre o casal, o divórcio hoje pode ser feito lá no tabelionato de notas. Óbvio. Tá? Então, se há consenso, você vai pegar o regime e você vai fazer a divisão dos bens do casal conforme o regime. Então, se for comunhão parcial de bens, você vai ver o que foi adquirido por eles após o casamento, até a data do divórcio, e você vai dividir 50%, 50%. Os filhos, naquele momento, não têm direito. Os pais podem, muitos fazem, tá? Ah, não, a minha parte na casa eu vou deixar para minha filha, né?
mas não é obrigatório. Não, Se obrigatório. tiver filhos menores, até no ano passado, divórcio com filhos menores era apenas judicial. No cartório, no tabelionato de notas, você só poderia fazer o divórcio de casais que não tivessem filhos menores de idade. No ano passado, foi autorizado, desde que antes de fazer o divórcio no tabelionato de notas, eles disciplinassem lá em juízo com relação à guarda, com relação à visita e com relação a alimentos. Estava tudo pronto. Então, assim, por quê? Porque nós temos uma figura que é o Ministério Público, que atua em juízo e que ele é responsável por garantir os interesses desses menores. Então, assim, todos os feitos que são afetos à infância e juventude, ele verifica, vê se os direitos estão resguardados, né, se está tudo certinho. Então, o que envolve menor de idade, em regra, tem que passar pelo crivo do judiciário, né, pela manifestação do Ministério Público. Então, nessa tua pergunta, um casal que está se divorciando, eles podem, com menor de idade, né, com filhos menores, eles podem fazer direto no judiciário, ou eles podem fazer primeiro no judiciário uma ação de alimentos, visitas e guardas. Regulamentado isso, eles podem fazer o divórcio e a partilha no tabelionato de notas. Precisa deixar para os filhos? Não. Os bens, enquanto eu viver, os meus filhos vão ter direito a partir do momento que eu morrer. Eles são meus herdeiros. Mas enquanto eu viver, o patrimônio é meu, então é dividido entre os cônjuges. Ah, que interessante. Ali falou dos casamentos, 70 anos ou menos de 18, conforme a justiça. As pessoas com 70 anos, elas podem hoje, elas podem casar livremente sem o conceito dos filhos, elas podem compartilhar bens, elas podem escolher o regime. Isso foi também objeto de uma decisão recente, né, do STF. Porque hoje não, né? O fato de estar com uma idade avançada não é sinônimo de senilidade, de a pessoa não ter mais a consciência para disciplinar os atos da sua vida, Claro. né? Só que a lei, o Código Civil, ele dizia que a pessoa acima de 70 anos, quando casasse, ela teria que casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Ou seja, na idade, né, do legislador na época, no pensamento dele, ele tinha aquela coisa do velhinho casando com a menininha, ou da senhora casando com o moleque. Ele já era para ficar com alguma coisa, né? Ele quis resguardar isso. Mas não, mas a pessoa pode... Se a pessoa está bem, né? Ela decide o patrimônio dela. Se eu quero dar para o fulano, para o ciclano, o meu patrimônio, se eu quero casar, se eu quero doar, se eu quero vender. Enquanto eu for vivo e eu tiver a minha plena consciência, convicção, né? Eu posso fazer o que eu quiser com o meu patrimônio. Isso mudou. Então, daí foi decidido, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que as pessoas maiores de 70 anos podem sim escolher outro regime de bens, que não da separação obrigatória, mas elas têm que fazer isso através de um pacto antinupcial. Então, assim, se você não fizer o pacto antinupcial e for casar uma pessoa maior de 70 anos, ela vai casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Se ela quiser afastar esse regime e escolher um outro... Vai deixar bem claro, o que seria esse pacto? É um acordo. Vão os noivos lá no tabelionato de notas e eles vão dizer, olha, a gente não quer o regime da separação obrigatória de bens. A gente quer que no nosso casamento o regime de bens que regulamente seja o da comunhão parcial de bens, o da comunhão universal de bens, ou um regime híbrido. Então, assim, eles podem dizer qual é a vontade deles, né? Só que eles precisam ir lá e fazer essa manifestação expressa. Que bom, viu, pessoal? Tá? Olha aí, ó. E assim, qual a diferença, já que nós estamos falando em relacionamentos, entre união estável e o casamento? Às vezes diz, eu vou lá, qualquer um dos dois tem a mesma função, as mesmas obrigações, ou não? Na verdade, isso é uma dúvida muito comum, tá? E tem algumas nuances que são importantes a gente destacar. Porque o casamento é algo formal,
né? É um instituto, está previsto no Código Civil. Para você casar, você precisa ir lá no Registro Civil, apresentar uns documentos, né? Quais são os documentos em regra que você tem que apresentar para casar? Além do documento oficial com foto, você precisa apresentar a sua certidão de estado civil. Por quê? Você tem que provar. A pessoa casada não casa, né? Realmente. Então você tem que provar que você é solteiro, divorciado ou viúvo, né? O separado judicialmente não pode casar. Ele primeiro tem que se divorciar, né? Só após o divórcio. Então, isso mesmo. Então, assim, essa certidão vai verificar se de fato você pode contrair um casamento. Então, vai pedir comprovante de residência e 2 testemunhas. Em regra, são esses os documentos. São publicados editais. Sabe aquela história do fale agora ou cale-se para sempre? Sim. Então, ainda existe, né? Ainda existe. Então, são publicados editais, se alguém tiver interesse em, né, em apresentar algum tipo de impugnação. Se não, é marcada uma data e você, na frente do juiz de paz e das testemunhas, você vai manifestar sua vontade. Né? Você deseja se casar com um fulano de tal? Sim. Sabia que se a pessoa disser não, você tem que parar a celebração? Mesmo que for brincadeira. E você não pode retomar no mesmo dia. Então, se por brincadeira a noiva disser assim, não quero, pronto, acabou. Os convidados podem ir para casa, o noivo pode ir para casa. Viu? Não brinque. Não pode. A gente gosta muito de brincar. Não pode brincar, é um momento sério e a resposta tem que ser um sim com convicção. Se por brincadeira disser que não, o juiz de paz tem a obrigação de parar a celebração e você só pode casar novamente a partir do dia seguinte. Então, acabou a festa, acabou tudo e não casa mais. Então, não brinque. Porque é uma coisa muito séria, realmente, né? Realmente. Porque as pessoas falam muito, eu tenho união estável. Eu acho que eu vou casar. Então, aquela confusão, mas se a união estável não dá direito aos bens, não dá direito aos médicos, não dá direito às consultas, tudo. E o casamento também. Então, as pessoas ficam naquilo. Isso, aí o casamento, daí você vai ser registrado, aquele ato, e você vai receber uma certidão. Então, você tem um termo, você tem uma data de início, certo? A união estável, ela é uma situação de fato. É uma coisa que hoje você tá e amanhã você não pode não tá. Então, assim... pode desfazer ela ali? Existe prazo para ter uma união estável? Não, um tempo atrás se falava, tem que estar 5 anos morando juntos, coisa assim. Não ter tem. Documentos, ter coisas para Não. Conta de luz um na casa do outro, aquela coisa toda, não precisa mais nada. Não tem prazo. Na verdade, é 2 pessoas que se juntam, né, que constituem uma união estável, com o objetivo de constituir família e que isso seja publicizado. Então, assim, não é escondido dentro do apartamento, entendeu? A sociedade tem que ver, as pessoas têm que ver que essas 2 pessoas estão juntas e elas têm que ter a finalidade de constituir família. Então, assim, você não tem muitas vezes um marco inicial. Então, se você precisa fazer uma comprovação para fins de INSS, alguma coisa assim, se você não tiver formalizado uma escritura pública de união estável, fica muito difícil, você vai depender de prova, vai depender de testemunha, né? Porque hoje nós temos várias famílias, né? Tem as famílias várias, né? São muitos plurais, muito tipo, você tem afetivas, isso, muitas mesmo, né? Uniparental, anaparental, né? Você tem vários tipos de família. Todas são resguardadas, sim. Então, assim, hoje, né, chegando mais perto do casamento, hoje já tem uma regulamentação que orienta as pessoas a fazerem a escritura pública de união estável. Quando você faz a escritura pública de união estável, você também pode escolher o regime de bens. Então, assim como no casamento, você na união estável, você também pode escolher o regime de bens que você quer que regulamente. Porque se você não escolher, vai ser da comunhão parcial de bens. Mas vocês podem decidir. Você pode escolher também na união estável se você quer acrescentar o sobrenome do seu companheiro ou da sua companheira. Pode. Pode. A maioria das pessoas não conhece, não sabe, mas pode. Assim como o homem pode adotar o sobrenome da companheira, a mulher pode adotar o sobrenome do companheiro. Não tem, só ela vai adotar o sobrenome dele. Quanta mudança, quanta luz, gente. Vamos quanta botar... coisa Sim. importante, quanta luz, tá trazendo assim muitas coisas que a gente
tem dúvida, que as pessoas têm dúvida. Vão ir lá e trocar o nome. Meu Deus. Vamos conversar sobre direito? Estou aqui, quando precisar, a gente vem coisa conversar, não tem problema. Eu Convidada. adoro Que conversar maravilha. sobre direito, sabe? Eu acho que é Convidada. importante que as pessoas Olha, saibam. eu vou te convidar a fazer um quadro com a gente. Vamos conversar sobre Vamos direito. conversar sobre Mas deixa eu direito. continuar só ali, Sim. só com relação à diferença entre os dois institutos. Então, assim, o casamento você só termina em 2 momentos, ou pelo divórcio ou pela morte, tá? E a união estável, assim como ela, porque ela é uma situação de fato, né? Então, assim, hoje você pode estar com a pessoa e amanhã pode não estar. Então, o fato, se ela se prolonga ou não no tempo, você precisa comprovar. Então, muitas vezes, por mais que você tenha uma escritura pública de união estável, quando aquela pessoa falece, você tem que comprovar para o INSS ou para os órgãos interessados que você ainda convivia em união estável quando aquela pessoa E o morreu, casamento porque vai. não, E o é casamento diferente. não. A Se a diferença é pessoa não grande. morreu ou você não se divorciou, casado você está. Mas Entende? aí Então, assim, complica depois, né? Tipo, quando morrer, complica. Se não mas tiver... é mais fático, assim, um tem termo, né? Um é mais no sentido documental falando, enquanto mais a proteção, as dois, né, tem proteção jurídica. Isso lá no final que a coisa fica mais complicada. Isso, é facilidades Mas ou não. as pessoas que namoram, como aqui, o rapaz aqui do nosso estúdio, que namora já há um bom tempo, é fato que quando a pessoa leva as suas roupas, os seus pertences, vai morar na casa do noivo, da noiva, do namorado, da namorada, sim, 2 meses, 3 meses, já tem direito. Não. Olha, as pessoas têm medo. Não, assim como eu falei, assim, Sim. é uma união de interesses, né, com a finalidade de constituir família. E constituir família não quer dizer ter filhos, Sim. tá? Porque não, a gente tem a finalidade, a gente está se unindo com a finalidade de constituir família, que não necessariamente quer dizer ter filhos. Mas hoje a gente tem um instituto que foi criado para proteger. Porque, assim, às vezes você quer constituir família, mas eu não quero. Então, você entende que nós dois morando juntos, nós já somos uma união estável, enquanto que eu não entendo que não, eu tô só namorando e você só trouxe suas coisas e botou aqui no meu armário por uma facilidade. Sim. Então, tem gente que, para se resguardar, para deixar as coisas bem claras, né? Hoje, lá no tabelionato de notas, somos procurados para fazer contrato de namoro. Né? Onde as pessoas vão lá e dizem, olha, a gente vai morar junto, porque a gente vai dividir o aluguel, né? É mais prático, porque eu estudo aqui, mas não é união estável, é namoro. Se os dois concordarem em formalizar uma união estável, então a gente vai vir aqui, a gente vai converter e vai fazer um contrato de união estável. Mas hoje nós estamos namorando, então assim, é uma decisão dos dois. É legal isso, no sentido de proteger patrimônio, sabe? Eles costumam regulamentar quem é que vai pagar a assinatura da Netflix, quem vai cuidar do cachorro, sabe? Tem umas coisas assim, mas tudo isso é possível, é regulamentação da vida. É verdade, mas né? que interessante. Porque as pessoas têm muito medo hoje. Tá morando comigo tal pessoa. E será que já tem direito? É que assim, se você levar a juízo, depende muito das provas a serem apresentadas. Então, por isso que surgiu o contrato de namoro no sentido de resguardar. Sim, porque, como eu digo, às vezes melhor. a intenção de uma pessoa não é necessariamente a da pessoa que está ali, né? Às vezes um quer a família e o outro só quer o namoro. Então, né, para se resguardar, é interessante. Lá contrato. Vamos fazer contrato de namoro para todo mundo. Eu estava lendo no teu material do cartório, e assim, a autocuratela. O que seria essa autocuratela? A autocuratela também é algo bem novo, bem recente. E também é uma vontade da pessoa. Então, já fizemos escrituras no sentido assim, a pessoa descobre, por exemplo, uma doença, tá? Uma doença degenerativa ou alguma doença, alguma coisa que ela tem medo que no futuro ela não consiga mais manifestar sua vontade, entre no estado do vegetativo, onde ela disse assim, eu gostaria que esse filho, esse sobrinho, que essa pessoa cuide de mim. Eu gostaria, né? Você acaba... É como se você nomeasse o seu curador. Quem vai ser responsável pela administração do seu patrimônio? Quem vai ser o responsável pelos cuidados com você? Com o direcionamento do seu tratamento médico? Ali a gente
tem também a figura que a gente chama de testamento vital, que é um pouquinho diferente. No testamento vital é um documento que a gente dirige um tratamento médico assim para os profissionais da saúde. Eu não quero ficar entubado. Eu não quero ser mantido em estado vegetativo. Então, quando você já tem assim, descobriu alguma coisa e você gostaria de deixar disciplinado. Na autocuratela, é mais assim, alguém tá com Alzheimer, né? É um exemplo, né? Ou descobriu alguma doença assim vegetativa, que sabe que no futuro talvez ela perca a consciência, ela já não tenha mais a administração plena né, dos seus atos, do seu patrimônio. Então, em vez de vir o juiz e dizer assim, olha, quem vai cuidar dos teus bens é o seu esposo, é o seu filho mais velho, Não. Quem melhor do que ela para dizer quem que ela gostaria que cuidasse? Isso mesmo. Que pode ser o marido, que pode ser o filho, mas pode também não ser. Tem que ter desejo. Né? Então, assim, quem melhor do que ela para dizer quem vai cuidar melhor de mim é essa pessoa. Então, essa é a autocuratela, quando você nomeia quem você gostaria que cuidasse, né, de você, do seu patrimônio, do seu tratamento, né, cuidasse das suas coisas. E eu, assim, lindo, maravilhoso, perfeito. Sim. Eu poderia fazer maior de idade. Estar em situação Sim, não precisa estar. Posso chegar lá e esse documento vai estar lá, vai ser guardado, né? Você entregue uma via para você que você guarda, entrega para uma pessoa de confiança que no futuro, se for necessário, vai apresentar. Porque quem nomeia ainda, né, numa ação de curatela é o juiz. Tá? Por mais que você faça uma escritura pública de autocuratela, quem vai nomear o curador ou não é o juiz, tá? Só que, claro, o juiz vai levar em consideração uma prova de convencimento. Ele vai levar em consideração quem a própria pessoa disse que era melhor para cuidar dela. Então, é uma declaração sua que naquele momento você já não consegue, né? Que tem um peso. Isso mesmo, onde o juiz vai avaliar se acolhe ou não aquela orientação. Mas olha, quanta coisa interessante, quanta coisa maravilhosa. Que bom te receber aqui. Nós vamos conversar depois do programa. Teve um quadro aqui comigo dentro do programa, para nós conversar, que tem coisas importantes. Se de uma amiga minha fez pergunta sobre o uso capião, ela está muito preocupada. E o que seria isso, na verdade? A uso capião, né, ela é uma forma de aquisição da propriedade, tá? Então, em virtude do decurso do tempo. Então, assim, você está lá num imóvel onde você não tem a propriedade, não está lá registrado no registro de imóveis no seu nome, e você fica nesse imóvel, a lei traz alguns prazos, tá? O maior prazo temos de 15 anos, temos 10 anos, temos 5 anos e chega a ter 2 anos. Porque tem diversos tipos de uso capião. Extraordinário, ordinário, né, de moradia, tem diversos tipos de uso capião. Então, na uso capião, também atualmente é possível você fazer direto em cartório, tá? Antes era apenas judicialmente. Então, você tem que ter a posse mansa e pacífica do bem. Não pode ter conflito. O proprietário do bem não pode estar discutindo né? Vocês não podem estar litigando. Então, assim, você tem que ter passado um tempo ali sem que ninguém reclamasse. Olha, esse imóvel é meu. Então, após esse decurso do tempo, de forma mansa e pacífica, quando a gente diz sem lide, sem briga, sem litígio, a lei considera você passa a ser o proprietário desse bem. O que a gente faz no tabelionato de notas? Porque o processo de uso capião extrajudicial, ou seja, que é direto nos cartórios, ele é feito no registro de imóveis. Tá? É a registradora ou registrador de imóveis que vai ver se os requisitos que a lei exige ou que a Constituição Federal exigem estão cumpridos e daí sim vai fazer o registro no seu nome. A participação que o tabelionato de notas tem é na formulação de uma ata notarial. O que é uma ata notarial? Na ata notarial, o tabelião ele descreve aquilo que ele vê, aquilo que ele sente. Tá? Então, o tabelião vai ouvir os confrontantes, as pessoas, os vizinhos, por exemplo, e vai dizer assim, de fato, era o Astrogildo que morava aqui? O Astrogildo mora aqui há quanto tempo?
né? Você sabe me dizer, ele mora aqui há 10 anos, ele mora aqui há 5 anos, ele mora aqui há 7 anos, ele mora sozinho, ele mora com a família, né? Ele planta nesse terreno. Então, assim, a gente vai colher essas informações, vai captar as provas e vai ver se vai fazer uma ata que vai ser um caminho já para o registrador para dizer assim, olha, ele tem direito ou ele não tem direito. Mas quem vai dizer se existe ou não direito é o registrador de imóveis. Que maravilha, a gente, o nosso bate-papo aqui com a doutora Ângela Moser, da Lagnol. E com certeza vamos ter novos encontros, vamos falar bem mais. Hoje não deu tempo de tanta coisa bacana, eu queria falar Já sobre acabou. doação. Meu Eu Deus. acho que nós Isso, a gente vai estar o terceiro tabelionato vai estar na Fena Doce, né, falando sobre doação de órgãos, porque a gente tem a EDO hoje, que é uma autorização eletrônica de doação de órgãos, é totalmente sem custo, então você pode fazer essa manifestação da vontade de doar gratuita e vai para uma central, da mesma forma como é o juiz que decide quem é o curador, na doação de órgãos, quem decide é a família. Por mais que você diga que você quer doar, é a sua família. Mas se você deixar expresso, olha, eu quero doar, é mais forte da família, né? É uma forma de convencimento. Então, a família tende a respeitar a sua vontade. Eu quero, né? Então, manifeste a sua vontade, faça a EDO, né? Então, mas a gente vai estar explicando lá o procedimento lá na Fena Doce. Obrigado por ter vindo. E vamos, como eu disse agora, a gente tem muitas coisas para falar. Gente, a justiça tem tantas coisas aqui sobre judicial, extrajudicial, tinha tanta coisa, mas falamos bastante. Então, gente, daqui um pouquinho mais, Jefferson Dickman aqui falando para vocês sobre a agenda social de Pelotas e região. Um beijo, fique com Deus e até a próxima semana. Olá, eu sou o Jefferson Dickman e estou aqui no espaço Literatura, Poesia e Artes, sempre trazendo a vocês o que de melhor acontece em termos de cultura, em termos de agenda de arte, literatura, poesia, lançamento de livros, etc. Nós estamos em Pelotas em plena Fena Doce, a 31ª edição da Fena Doce, Feira Nacional do Doce. E dentro dessa programação, muitas coisas estão acontecendo. Inclusive, a Casa de Cultura de Pelotas, presidida pelo meu amigo Vitor Hugo Siqueira, está expondo na Fena Doce, está lá com a sua exposição itinerante Patronos, que mostra a todos os visitantes e a todas as pessoas que por lá passarem a história dos patronos das suas cadeiras, das cadeiras da Casa de Cultura de Pelotas, mostra a história de todos esses patronos e indica quem são os atuais embaixadores da cultura de Pelotas que estão ocupando essas respectivas cadeiras. Eu estive lá presente na abertura da exposição e realmente foi algo fantástico, assim, foi algo muito bom, muito bonito, e o presidente Vitor Hugo Siqueira está de parabéns por mais esse belo projeto cultural na cidade de Pelotas. Falando em projeto cultural, agora no começo do mês de agosto, de 6 a 10 de agosto, acontece em São Lourenço do Sul o Festival de Inverno Lourenciano. São vários dias onde as indústrias e empresas locais mostram os seus produtos, mostram as suas atividades e nesse local, nesse festival de inverno, realizado ali na Praça Central de São Lourenço, também existe espaço para a arte. A nossa AIU, Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Lourenciana, entidade da qual eu orgulhosamente estou presidente, estará lá presente com a exposição Escritos e Artes. O que é essa exposição? Nós solicitamos aos nossos artistas plásticos, membros da AIU, que produzissem obras de arte, telas, pinturas, esculturas,
baseadas em textos e poemas dos nossos autores. Enfim, serão obras de arte produzidas a partir da leitura de textos dos nossos outros membros, poetas e escritores. Então, a AIL estará nesse período de 6 a 10 de agosto, no Festival de Inverno Lourenciano, estará expondo várias telas, várias obras de arte, juntamente com o poema escolhido para que a obra de arte fosse baseada. Não perca, realmente eu acho que será uma atividade diferente, uma atividade cultural e que mostrará o valor e toda a capacidade dos nossos artistas plásticos e dos nossos poetas. Não perca, será sensacional. E para finalizar, eu vou dar uma dica de leitura a vocês. Eu estou relendo, depois de algum tempo, essa obra do grande escritor curitibano Dalton Trevisan, O Vampiro de Curitiba. O Dalton Trevisan morreu agora nesses últimos meses, nesse ano que passou, com 99 anos de vida. Então, um grande livro, vale a pena conhecer. Dalton Trevisan, O Vampiro de Curitiba. Leiam que vale a pena. É isso então, meus amigos. Eu sou o Jefferson Dickmann e estou aqui na coluna Literatura, Poesia e Artes, sempre mostrando a vocês e trazendo o que de bom acontece na nossa Zona Sul, São Lourenço do Sul, Pelotas e todos os municípios da nossa região sul, em termos de arte, de literatura, de poesia, de lançamento de livro, etc. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Até lá!